Olá! Vamos falar sobre dois clássicos em duas mídias distintas. O filme A Profecia e o livro homônimo, que narra o nascimento do Anticristo na Terra e o início do Apocalipse. Livro esse que não deu origem ao filme. Foi um projeto em conjunto que envolveu o diretor Richard Donner e o escritor David Seltzer. O roteiro havia sido desenvolvido há algum tempo e inclusive recusado pela própria Fox. Nessas idas e vindas da indústria cinematográfica, o projeto foi parar nas mãos de Richard Donner, o que fez toda a diferença. Para Donner, A Profecia nunca foi uma história de terror, mas de mistério e suspense. O diretor retirou alguns conceitos iniciais, como a utilização de gárgulas, bruxas e outros elementos místicos, para que a história adquirisse um certo realismo. Então, à medida que a produção do filme desenrolava, David Seltzer trabalhava na novelização de seu enredo. Bem, e o passo seguinte, e muito importante é sem dúvida alguma, a escolha do elenco. Donner sentiu ainda mais confiança no projeto quando o grande ator Gregory Peck aceitou participar do filme. Peck entendeu, assim como Donner, que a trama basicamente se tratava de uma série de eventos terríveis, mas que poderiam ser explicados como acidentes ou coincidências, mas que nem por isso deixavam de exercer forte pressão emocional nas pessoas envolvidas, onde cada personagem poderia reagir de forma diferente, mas que acabaria culminando em tragédia e loucura. Os eventos poderiam ser interpretados, sim, até certo ponto, como coincidências, mas que se acumulariam o suficiente para que uma pessoa começasse a duvidar de sua própria capacidade de julgamento. E esse é o caminho da loucura. Gregory Peck entendeu isso muito bem ao interpretar Richard Thorne, embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra e pai involuntário do Anticristo. Além de Peck, o elenco é sensacional, pois A Profecia, apesar da temática semelhante a filmes do gênero, não conta com sangue em excesso, efeitos mirabolantes, cortes frenéticos. É um terror psicológico. E para isso precisa de um excelente elenco. Inclusive, você vai perceber que o diretor usa muitos closes nos olhos dos atores. E com eles, a expressão "os olhos são a janela da alma" nunca soou tão verdadeira. Nós temos então Lee Remick, que interpreta a esposa de Thorne, Catherine, e mãe de Damien. Billie Whitelaw, a babá Sra. Baylock, estupenda no papel. David Warner, o repórter fotográfico Keith Jennings. Patrick Troughton, o padre Brennan, responsável por uma das cenas icônicas do filme. E, é claro, Harvey Spencer, o Damien. A escolha da criança que interpretaria o filho do capiroto foi muito interessante. O diretor pedia a cada uma das crianças para atacá-lo. Donner dizia: quando eu gritar ação, você me ataca e só para quando eu disser corta. E o garoto então atacou o diretor bem nas partes baixas e começou a bater. Donner então gritou corta e o menino continuou atacando. Richard Donner então disse: pintem o cabelo dele de preto, pois ele era meio alourado, porque ele é o Damien. Outro elemento sensacional é a trilha sonora de Jerry Goldsmith. Ela vai do tema de amor, enquanto as coisas ainda estão bem, e isso é perturbador, pelo contraste com o que virá depois, até os temas mais sombrios. Jerry Goldsmith foi um elemento chave com sua trilha sonora, que inclusive ganhou o Oscar. Segundo o próprio Goldsmith, ele já havia sido indicado tantas vezes e perdido o prêmio que já havia até se acostumado. Qual não foi sua surpresa ao ganhar a estatueta dourada? Bom, para se ter noção da qualidade e importância da trilha sonora e efeitos, vamos a alguns exemplos. Primeiro, uma pequena parte da aterradora cena do ataque dos babuínos. Essa aqui que é a original.
E agora, com uma pequena modificação minha. Vejam como fica. Agora, essa outra cena fala por si só. O couro maldito parece emular a respiração do cachorro em um momento arrepiante. Filmado na Inglaterra, Itália e Jerusalém, A Profecia é repleto de momentos clássicos, com uma história bem contada, eficaz e com elenco e trilha sonora de primeira qualidade. Filmaço! Porém, ocorreram alguns fatos bem sinistros durante a produção. O avião que trazia Gregory Peck dos Estados Unidos para a Inglaterra foi atingido por um raio em pleno voo. 3 dias depois, o avião que estava David Seltzer também foi atingido por um raio. Nada aconteceu em ambos os casos, além de um baita susto. Porém, um avião que foi alugado pela produção foi solicitado pela empresa aérea para suprir uma emergência, com a promessa de devolvê-lo no dia seguinte, com uma redução no preço do aluguel da aeronave. Bom, esse avião, ao decolar, se chocou com um bando de pássaros, perdeu altitude, derrapou na pista, avançou por uma estrada e atingiu um carro que estava passando na hora. No veículo estava a mulher e os 2 filhos do piloto do avião, que morreram na hora. Havia também uma cena com leões que acabou não sendo utilizada. Depois de feita essa gravação, a equipe de filmagem foi para a área dos babuínos, mas parece que houve uma falha, um esquecimento por parte dos tratadores dos leões e a jaula não foi bem fechada. 2 leões atacaram e mataram um tratador do zoológico. Outro acidente aterrador aconteceu com John Richardson, responsável pelos efeitos especiais. Richardson já estava trabalhando em outro filme na Bélgica e, quando dirigia seu carro, sofreu um grave acidente. A sua namorada, que estava com ele, foi decapitada. E foi Richardson que teve a ideia de uma cena de decapitação que acontece no filme. E não só. Ao sair do veículo acidentado, pois Richardson praticamente não se feriu, ele viu uma placa que dizia Liège, 66,6 km. Quer dizer, a cidade de Liège ficava a 66,6 km. E ele saiu justamente do carro em frente a esta placa. Em outra versão, a placa dizia Homem 66,6 km. Homem com uma grafia diferente, mas com a mesma pronúncia do nome do filme em inglês. Além disso, durante sua estada em Londres, a equipe de filmagem quase foi vítima por 2 vezes de atentados terroristas atribuídos ao IRA que estavam ocorrendo na cidade naquela época. E se não fosse suficiente, Richard Donner quase foi atropelado ao chegar em casa. Coincidências? Ou coisa ruim estava tentando impedir a realização do filme? Se foi isso, o diabo então é muito ruim de mira. Enfim, ambos, livro e filme, são muito bons. E eu aconselho a você a assistir o filme primeiro. E para não dizer que não falei de Flores, digo, do livro, ele é muito semelhante devido à forma como ambos foram produzidos, mas tem algumas diferenças. O embaixador Robert Thorne é chamado no livro de Jeremy. A senhora Baylock, a babá de Damien, possui características físicas diferentes e possui ainda mais destaque. O personagem é bem melhor desenvolvido no livro. E a senhora Kathleen, esposa de Thorne, tem o seu passado um pouco mais esmiuçado
e seus traumas emocionais ficam mais claros, permitindo uma melhor compreensão dos eventos posteriores. Livro e filme se equivalem. Ambos são excelentes. Agora, as continuações. Bem, o que eu disser vale tanto para os livros como para os filmes. Afinal, os livros são praticamente os roteiros dos filmes, o que é diferente de uma novelização. Enfim, A Profecia 2, de Joseph Howard, ainda mantém uma certa qualidade. Prende o leitor espectador. Ainda honra o original, mas está aquém dele. Mas depois, se antes nós percebemos um declive, agora é só ladeira abaixo. O conflito final de George McGill é constrangedor. Não vou tomar o tempo de vocês falando nele. Seria melhor se nós, leitores, criássemos o final da trilogia em nossa própria cabeça. Sério, ficaria bem melhor. E olha que temos Sam Neill no elenco. Mas ele não pode fazer milagres. Afinal, ele é o capeta, não é mesmo? Bom, a Profecia, filme de Richard Donner, que depois faria o clássico Superman e a franquia Máquina Mortífera, e o livro de David Seltzer são minhas dicas para vocês. E suas continuações ficam como curiosidade. Afinal, todos querem saber como termina essa saga, né? Bom, espero que tenham gostado. Deem um joinha se curtiram. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.